Olá, estamos juntos novamente para mais um tema da nossa série, o Santuário Celestial. Pelos 3 temas que nós já apresentamos aqui e você tem acompanhado, eu imagino que você tenha já percebido que nosso interesse é revelar apenas a verdade, somente a verdade, né? Esse é o nosso interesse. É claro, se você, à medida em que se aproximar de Deus, buscando em sua palavra, Deus te abençoar de outras maneiras, te dando condição de você resolver outros problemas, a gente fica feliz também. Mas nosso interesse aqui é, acima de tudo, comunicar aquilo que o Senhor disse que deveríamos, como seus profetas, como seus pregadores, ensinar ao mundo, a fim de preparar o mundo para a volta dele. Deus abençoe você, dê prosperidade a você e a sua família, lhe cubra de bênção, a fim de que você possa continuar estudando sua palavra e decidindo-se cada dia a ser um servo dele. E antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça para nós orarmos ao nosso Deus. Ok? Querido Pai que está no céu, nós não estamos aqui brincando de igrejinha. O nosso total interesse é de que os nossos ouvintes, telespectadores, os que estão estudando a Tua Palavra por meio desse veículo, desse canal, possam descobrir toda a verdade como está na Tua Palavra. Abençoe a todos eles, as suas famílias, lhes dê, Senhor, aquilo que eles precisam para serem felizes e assim se preparar para o encontro contigo. Te peço agradecido em nome de Jesus. Muito bem. Eu queria fazer uma recapitulação rápida do que nós vimos até aqui, para que você pudesse entrar comigo no tema de hoje. Se porventura nós falarmos aqui algumas doutrinas de outras religiões e vamos tratar, o assunto vai nos levar a mencionar isso, eu gostaria de deixar bem claro que você entendesse que não estamos querendo ferir ninguém. Não vamos entrar na vida pessoal de ninguém. O que nós discutimos aqui tem a ver com apenas ideias ou doutrinas, como você queira chamar, aquilo que as religiões seguem. Mas o nosso interesse é elucidar para você, tornar claro aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Ainda que, de certa forma, doa em alguém que está acostumado a, por um longo período de tempo, seguir um tipo de tradição religiosa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Nós estudamos nas edições passadas sobre a existência do santuário celestial. E pelo número de textos que nós estudamos aqui no Velho e no Novo Testamento, isso aí é um ponto passivo. Já fica, não se discute de que no céu tem um santuário celestial e de que Jesus ministra nesse santuário a nosso favor. Agora, da mesma forma que na terra, no santuário terrestre, tinha um lugar santo e um lugar santíssimo, no santuário celestial também. Haja vista de que o da terra é uma cópia do santuário celestial. Ok? Nesse caso aqui, a Bíblia tem uma profecia que mostra como e quando o santuário celestial começou a ser contaminado. E você não vai discutir e perguntar outra vez se pode o santuário celestial ser contaminado ou não, porque já mostramos aqui o livro de Hebreus, capítulo 9, dizendo que as coisas celestiais deveriam ser purificadas. Ora, se são purificadas, é porque estavam contaminadas, com sacrifícios superiores às coisas do santuário terrestre. Ok? Estão lembrados desse texto? Está nas edições anteriores. Aí, nós estudamos também que no livro de Daniel, um dos livros que mais fala sobre o santuário no Velho Testamento, fora as orientações de Deus para construir o santuário lá em Levítico e no livro do Êxodo, Deus deu ao profeta Daniel uma visão no capítulo 7 sobre 4 grandes animais. Estão lembrados que na edição anterior nós falamos aqui. Um animal parecia um leão, o segundo animal que ele surgiu do grande mar parecia um urso, tendo 3 costelas na boca. O terceiro animal, um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal que nós lemos aqui, você está lembrado, um animal terrível e espantoso. O profeta Daniel não tinha para esse animal um nome, não dizia que ele parecia com algum desses outros animais anteriores. Percebe? Sendo que esse quarto animal tinha 10 chifres, dentes de ferro, que quebrava tudo, tudo que sobejava com os seus pés e os seus dentes de ferro. Já vimos isso aí em Daniel capítulo 7, versículos 6 e 7. Ok? E aí falamos que também que surgia desses 10 chifres do quarto animal, um chifre pequeno que derrubava outros 3 e era diferente dos outros, porque ele tinha uma boca que falava arrogância, olhos que demonstravam arrogância e boca insolente. Ok? Estão lembrados de tudo isso? Muito bem. Fazendo uma interpretação desses símbolos do profeta Daniel, quando você lê a sequência dos acontecimentos, você verá que esses mesmos animais aqui foram representados pela estátua do capítulo 2. São textos paralelos
com significados cada vez mais profundos que o profeta Daniel vai nos mostrando à medida em que ele vai avançando em seu livro. O leão, por exemplo, era símbolo da Babilônia. A Babilônia atingiu o seu apogeu, o seu clímax político, mais ou menos pelo ano 606, 605 a.C., né? Quando Nabucodonosor era o seu grande rei. Aí, a Babilônia foi do ano 606 até o ano 539, 538 a.C., ok? Passou Nabucodonosor e os demais reis que vieram até Belsazar, foi quando o Império Medo-Persa tomou conta do mundo. Os medos e os persas, que faziam fronteira com a Babilônia, se uniram, esses dois povos, invadiram a Babilônia, né, mataram o seu rei e se apossaram do reino no ano 538 a.C. Aí, o Império Medo-Persa tinha Ciro e Dario, os dois primeiros que governaram. Depois veio Artaxerxes, Xerxes I, Xerxes II e por aí vai a história. Sendo que, no ano 331, surge agora um terceiro império, simbolizado no capítulo 7 pelo leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças. Era o Império Grego. A Grécia tomava de conta do mundo, tendo Alexandre o Grande como seu principal protagonista, podemos assim dizer. Alexandre o Grande era ambicioso demais. E o seu império conquistou rapidamente, da mesma forma que um leopardo, que é um animal veloz e com 4 asas, isso dá a ele maior velocidade, né? Conquistou o mundo. De tal forma que a história diz que quando Alexandre o Grande chegou nas praias da Índia, olhando todo aquele horizonte, não tinha mais o que ele conquistar, ele chorou como se chora um menino. Não é interessante isso? Pois bem, isso estava previsto aqui no capítulo 7 na profecia bíblica. Só que Alexandre morreu muito cedo, poucos anos depois de sua última conquista, aos 33 anos de idade. A história diz que Alexandre morreu. Ele era muito glutão, certamente um beberrão, um alcoólatra, e aí teve a sua vida ceifada. Como ele não tinha filhos, né, para dar continuidade ao seu império, seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, dividiram o império greco-macedônico em 4 partes e cada um liderou uma parte desse império, simbolizado nas 4 cabeças do leopardo. Cabeça, você já sabe, significa liderança, né? Quem é o cabeça? Quem é o líder? Pois bem, aí, lá pelo ano 168 a.C., entra em cena um novo império. Já vimos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e em 168, na Batalha de Pidma, os romanos que haviam conquistado todo o Ocidente, toda aquela parte da Europa, volta agora seu olhar para o Oriente, conquista, né, destrona os imperadores gregos divididos, né, a essa altura só tinham 2, chamados na Bíblia de Rei do Norte, que era a dinastia Seleucida, e Rei do Sul, os Ptolomeu ou Ptolomaidas, com sede no Egito. Então, os romanos destroem e aí entra o reino de Roma, que Daniel viu como um animal terrível e espantoso. O reino de Roma foi o maior em durabilidade. Ele foi do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo. Jesus, os apóstolos, todos morreram durante o período em que Roma dominava o mundo. E a gente não precisa falar muito para ilustrar como Roma realmente era tirana. Ela produziu imperadores como Nero, que mandou abrir a barriga de sua mãe para saber como ele veio ao mundo, que tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? Imperadores ferozes, né, como Vespasiano, depois Tito, seu filho, que cercaram Jerusalém por vários anos até entrar, destruir o templo, construíram o Coliseu e amplificaram o tipo de suplício na cruz, que era um sacrifício e um tipo de castigo já existente, né? Os assírios usavam, mas os romanos eles tornaram mais requintado o sacrifício da crucifixão. Os romanos governaram como império até o ano 476 depois de Cristo, quando Rômulo Augusto, o último dos imperadores, foi destronado. E aí, lá no Oriente, em Constantinopla, um pequeno reino também chamado Romano do Oriente continuou por algum tempo. No entanto, o Império Romano se desfez. O que ajudou a desfazer esse Império Romano? Vamos rever a história. 10 tribos bárbaras. Elas eram bárbaras porque não falavam o latim, não porque eram ferozes, né? O termo barbaridade hoje, a semântica mudou para algo que é dantesco, que é feroz. Mas é bárbaro porque não falava a língua dos romanos, o latim. Essas tribos bárbaras foram entrando em Roma, guerreando contra Roma,
né? E aí conseguiram destruir o Império Romano a partir do ano 351 até o ano 476. Átila, rei dos hunos, e vários outros que daquelas tribos bárbaras cercavam Roma, foram invadindo, tomando pequenos territórios, até que Roma veio a cair definitivamente. No entanto, das ruínas do Império Romano, surge um novo tipo de poder, e é justamente o poder religioso. Agora, veja como diz a Bíblia. Daniel capítulo 7, versículo 24, diz assim. Eu vou ler o 23 e depois o 24. Então ele disse, isso já é o anjo dizendo a Daniel a interpretação do seu sonho dos 4 animais. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Interessante que o livro de Daniel cita o nome dos 3 anteriores, mas o quarto não aparece. Não aparece o nome Roma. Roma aparece no Novo Testamento, mas aqui não. Então vamos lá. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. É uma leitura condizente com a performance do Império Romano. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Perceberam? Os 10 chifres, que o quarto animal tinha, são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Como falamos agora há pouco. As tribos bárbaras invadiram Roma e aí formaram as 10 iniciais nações iniciais, que hoje nós conhecemos como a Inglaterra, os anglo-saxões que fundaram, né, os borgundos, os suevos que fundaram Portugal, os alamanos que fundaram a Germânia ou a Alemanha, ok? Os éroles, os vândalos, os ostrogodos, os francos que fundaram a França. 10 nações que foram destruindo Roma e se tornaram a base dessas 10 nações que nós conhecemos até hoje existentes na Europa. Por isso que o anjo disse ao profeta Daniel, os 10 chifres correspondem a 10 reinos, ou a 10 reis, como está aqui, que se levantarão daquele mesmo reino. Veja, não era um quinto animal. O quarto animal, Roma, foi fracionado, formando a base das 10 nações que fundaram a Europa inicialmente, até ela chegar hoje, como nós conhecemos a Europa, como é em vários países formando o Velho Mundo. Agora notem, quando o profeta está falando desse animal, ele diz assim, ó, e depois, final do verso 24, e depois daquele mesmo reino, ó, e depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros reis, e abaterá 3 reis. Ok? Eu vou ficar em pé para a gente podendo dar uma oxigenada aqui e mostrando como isso aconteceu. E eu quero que você preste bastante atenção, porque dessa hora em diante vamos tratar desse assunto com alguns detalhes importantíssimos, sem querer ferir religião alguma, sem querer depreciar ninguém, mas mostrando que as doutrinas e os ensinamentos que estão fora da palavra de Deus já foram aqui profetizados. Ok? Quem foram os 3 reinos que foram abatidos e qual foi o reino que surgiu diferente dos outros 3? Só para você ter uma ideia, quando o profeta Daniel está falando quem era esse reino que surgiu no lugar dos 3, ele diz assim, veja no capítulo 7, versículo 8 de sua Bíblia, ok? 7, 8, Daniel, preste atenção. Estando eu a observar, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Então, vamos continuar entendendo esse assunto aqui. Esse reino pequeno que surgiu, diante do qual abateu 3, era diferente dos outros reinos. Você percebeu? Ok? Entendeu esse assunto? Então vamos lá. Quando Roma foi esfacelada e esses 10 reinos tomaram de conta da Europa, cada um com seu pedaço ali, dominando ali, 3 deles, todos eles se tornaram cristãos, né? Foram cristianizados, por assim dizer, né? E a força da igreja cristã naquela época era muito grande, era enorme, né? Havia um bispo em Roma que, à medida em que o Império Romano caía, ele crescia em poder, só que em poder político e religioso, que é o mais interessante, que é o mais importante. Dentre os 10 reinos, haviam 3
que não concordavam com as ideias desse reino religioso que surgia ali no meio do Império Romano, né, do antigo Império Romano. Esse reino que surgia ali era a força de uma religião cujo líder nós chamamos de Papa e cujo sistema nós denominamos papado. A história, todos nós chamamos o papado para mostrar da ideia do sistema que se estabeleceu ali em cima das ruínas do Império Romano. À medida em que os imperadores decresciam, crescia a força do bispo de Roma. Antes de continuar aqui, deixa eu lhe dar algumas orientações interessantes. À medida em que a igreja cristã foi crescendo no mundo, depois do segundo e terceiro século, e à medida em que acabaram as perseguições contra os cristãos, no edito de Constantino, ele promulgou esse edito entre 311 e 313, né? 313, Constantino editou dizendo que os cristãos não seriam mais perseguidos, porque ele mesmo se tornara um cristão, entre aspas, né? Até porque Constantino só foi batizado no leito de morte. A sua mãe foi quem conduziu todos os destinos da igreja chamada cristã naquela época ali, foi quem construiu as catedrais, foi quem deu o status, né, aos bispos de Roma, aos líderes da igreja ali em Roma. Então esse bispo aí de Roma foi crescendo cada vez mais, e a princípio a palavra Papa era a palavra dada a todos os bispos da igreja em qualquer parte, ao bispado de Alexandria, de Jerusalém, onde quer que tivesse um bispo, ele recebia esse título, né? Mas com o passar do tempo, ele foi ficando apenas com o bispo de Roma. E por que o bispo de Roma? Primeiro, segundo a Bíblia, Paulo morreu em Roma. E segundo a tradição, Pedro também morreu em Roma. E por isso, a comunidade cristã em Roma era bastante forte. E por causa dessas evidências, desses fatos aí, o bispo de Roma cada vez mais tomava preeminência entre os demais. Por isso, esse xodó com aquele grupo ali. Pois bem, quando os reinos bárbaros invadiram Roma e se tornaram cristãos, findaram as perseguições e eles aí deixaram os costumes pagãos que haviam trazido e foram se tornando cristãos aos pouquinhos, 3 reinos discordaram de algumas ideias do papado. Dentre elas, a ideia de que o bispo de Roma era o cabeça visível de todas as igrejas cristãs. Isso foi acontecendo paulatinamente. A ideia de que o papado, com o bispo de Roma, se tornava então o mais proeminente entre eles. Então vejam, quando isso foi acontecendo, 3 reinos, os ostrogodos, os vândalos e os éroles, não concordavam com essa ideia do bispo de Roma ser o cabeça das igrejas cristãs e ser, como eles diziam posteriormente, o corretor dos hereges, né? Dando a ele toda essa autoridade. Esses 3 reinos não concordavam, principalmente porque eles vinham de um ensinamento doutrinário diferente dos demais cristãos, né? Eles eram arianos. Os arianos, eles vêm do tempo em que um bispo de Alexandria, chamado Ário, surge com a ideia, com uma doutrina anticristã de que Jesus não era Deus, havia sido criado em algum tempo, era inferior a Deus, ou um Deus menor, e que o Espírito Santo não era também nem uma pessoa, né, uma personalidade, muito menos um Deus. Era uma força ativa, podemos assim dizer. Aí, esses 3 reinos que eram arianos, defendiam esses ensinamentos, foram contra essa política do papado de se tornar o chefe da igreja em todo o mundo. E o que aconteceu? O papado fez guerra contra esses 3 reinos, obteve ajuda do Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, para acabar com esses 3 reinos. E já no final, por exemplo, o último reino que acabou foram os ostrogodos, quando Clovis, o rei dos francos, que era um reino pagão, mas tornara-se cristão, organizou um grande exército com a ajuda do Papa, e aí envidou esforços para definitivamente acabar com o último reino, que eram os ostrogodos. Quando isso aconteceu, aí o Papa então condecorou o rei dos francos e passou a ter um poder temporal e religioso sobre todo aquele antigo Império Romano, onde quer que se estabelecesse um grupo de cristãos. Olha o que diz a profecia. Um chifre pequeno ia levantar-se entre os 10 e derrubar 3 deles. Esse chifre pequeno teria uma natureza diferente dos outros 10, porque ele tinha olhos como de homem e boca que falava insolência. Foi exatamente o que aconteceu.
aqui a Bíblia prevê o surgimento do papado. Olhos como de homem e boca que falava insolência. O papado levanta-se, insurge-se contra as doutrinas da palavra de Deus, que a essa altura do campeonato já haviam caindo à medida em que o cristianismo se misturava com o Estado, se comprometia com os ensinamentos do mundo, com as ideologias e filosofias gregas, com as doutrinas de outros povos. Ela ia deixando a pura palavra de Deus e adotando em seu estojo de doutrinas ensinamentos que não estavam na palavra de Deus. E o bispo de Roma, cada vez mais longe disso, concentrando em si poderes agora político e religiosos, também cumpre perfeitamente essa profecia do livro de Daniel. Isso é para vocês terem uma ideia do que significa ter olhos altivos e boca que falava arrogância. Os mesmos atributos do Papa são os mesmos dados a Cristo. É assim que eles foram crescendo. O Papa começou a ser chamado de o vigário de Cristo na terra. Um dos títulos até hoje dado a ele é Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário do Filho de Deus. Vigário significa substituto, do latim, ok? O substituto do Filho de Deus. Então, o Papa traz para si esse título de substituto do Filho de Deus. Na terra, é ele que manda, mas não é só na terra. Vejam, o vigário do Filho de Deus, no caso o Papa aí, ele é inclusive infalível. Doutrina que foi inventada muito tempo depois, a infalibilidade do Papa em matéria de fé e de dogma religioso e moral. Ele não erra. O que ele diz em matéria de fé e de moral é lei e não é passivo de erro. Portanto, tem que se cumprir. Isso é um problema, porque antes mesmo dessa doutrina existir como doutrina católica romana, ela já na prática era uma realidade. Tudo que ele falava tinha poder e força de lei, e de lei divina, ok? Ele tinha poder para abrir e fechar a porta do céu. O Papa usa uma coroa tríplice. O simbolismo dessa coroa tríplice é o seguinte: ele é rei no céu. Você escutou o que eu falei? Ele é rei no céu, e isso está nos dogmas do Catecismo Católico Romano. Ele é rei na terra, e ele é rei também nos mundos inferiores. Ou seja, é ele que tira ou coloca no inferno quem quer. Ele é rei na terra. É ele que tirava antigamente as coroas dos reis ou coroava um rei. Se um rei fosse de encontro ao que ele queria, então o poder dele tirava a coroa desse rei. Vamos lá. Atributos dados a Deus e a Cristo que ele acha que ele tem também. Ok? Os mesmos atributos. Ok, vamos lá. Desobrigar nações inteiras do voto de fidelidade ao seu governante. E isso valia tanto para nações que tinham reis, eram monarquias, como em pouco tempo agora, nações que têm presidentes ou primeiro-ministro. E esse princípio continua ainda válido. Ele não foi sepultado. Ok? Vamos lá. Perdoar pecados. Atributo que só Jesus tem. Jesus estava aqui na terra e um dia, quando encontrou-se com um paralítico, antes de curá-lo, disse: teus pecados estão perdoados. Na hora, os judeus disseram: ele é um herege, ele está blasfemando. Por que disseram isso? Porque perdoar pecados somente Deus. Como eles não sabiam e nem aceitavam que Jesus era Deus, então disseram que era uma blasfêmia. Mas o Papa pode perdoar pecados e dá esse poder aos demais subordinados dele, ok? Canonizar quem ele quer, ok? É ele que diz quem está pronto para ser um santo e interceder pelos outros ou não. Ele tem a autoridade de canonizar. Por isso que ele é rei no céu. Percebe? Vamos lá. Perdoar pecados, canonizar quem quer, conceder indulgência pelos pecados. E as indulgências foi o ponto principal em que Martinho Lutero e outros reformadores se levantaram contra o sistema católico. O sistema de indulgências consistia em você comprar um título, um diploma, depois de pago com altas somas de dinheiro, é claro, e de prova de sua subserviência ao papado, de poder você, de posse desse título, poder cometer qualquer pecado. Você comprava a indulgência antecipadamente e podia cometer pecados e ficar livre disso. Você já ouviu falar disso? Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que pela primeira vez escutam esse tipo de conversa. Talvez não. Alguns já tenham escutado. Talvez outros já escutaram, já saibam disso, mas não quiseram continuar entendendo esse assunto. Pois é, a história está lotada
de exemplos de como isso aconteceu. Milhares de pessoas. Os cofres da igreja, para eles, auferiam grandes somas de dinheiro em troca de indulgências. A indulgência era vendida, era um selo que dava ao pecador o direito de fazer o que ele quisesse. Chegava a ser extremo, para vocês terem uma ideia. Pois bem, além disso, deixe-me continuar mais falando de como esse chifre pequeno fez. O que ele fez quando diz aqui o texto bíblico que ele falava insolência e arrogância. Mas antes disso, leia comigo o capítulo 7, o versículo 25, para você entender mais como a ponta pequena, o chifre pequeno, o papado, identificado aqui na profecia de Daniel, iria continuar com a sua trajetória. Veja o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha, proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse poder, o chifre pequeno, o papado, ia proferir palavras contra o Altíssimo. Blasfêmia, como as que citei agora. Desse poder surgiram doutrinas, como por exemplo, a proibição da leitura da Bíblia. E o tempo em que a Bíblia foi proibida ser lida pelas pessoas em geral, é chamado pela história, inclusive, de Idade das Trevas, ou Idade Escura. Né? Talvez não só por isso, mas é lógico que à medida em que o povo deixou de ler a palavra de Deus, deixou de pesquisar por si só a palavra de Deus, entrou numa escuridão espiritual sem precedentes. Ok? Proibição de leitura da Bíblia, inclusão de livros apócrifos dentro da Bíblia. Quando você vai ler, talvez essa seja uma pergunta que eu quero responder para alguém que esteja perguntando por que a Bíblia católica tem 7 livros a mais que a Bíblia dos protestantes de uma forma geral. Né? Esses 7 livros são chamados de livros apócrifos. Eles, apócrifos que significam, eles estão fora, eles saem dos escritos sagrados. Né? E eles foram incluídos ao longo do tempo, principalmente tornaram-se inclusos na igreja a partir do Concílio de Trento, né, na Itália, no ano de 1520. Nesse concílio foi introduzidos 7 livros apócrifos que destoam dos demais, dos outros 66 da Bíblia, okay, que os patriarcas, que os pais da igreja, no início, ao formarem o cânon da Escritura, colocaram, porque esses livros apoiam doutrinas que não estão na Bíblia. Então, para dar sustentação a isso, foram incluídos livros apócrifos. E só para vocês terem uma ideia de como esses livros não eram inspirados por Deus, foram colocados na Bíblia Católica por orientação e conivência do papado, eu vou dar um exemplo dos demais que tem nele. Lá tem Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus. Mas não existem só 7. Existem 200 ou 300 livros apócrifos, com histórias mais absurdas do que a desses 7 livros que citei aqui. A estes, a igreja chama de apócrifos, mas a esse grupo de 7 chama de deuterocanônicos, ou seja, uma segunda ordem de livro inspirado. Mas não é inspirado, não. Se você tiver um exemplar dessa Bíblia em sua casa, veja aí no livro de 2º Macabeus. Macabeus tem 1º e 2º. No último capítulo de Macabeus e nos últimos versículos, no epílogo desse livro, está escrito o seguinte: aqui termino a minha narração. Como não é bom se beber só água ou somente vinho, mas misturar os dois, aconselho que você leia tanto a minha narração como as demais que você conhece. Se ela estiver imperfeita, vocês me desculpem. Mas se estiver boa, bom proveito a todos vocês que vão ler o meu livro. Assim termino a minha narração. Ora, como é que um livro inspirado por Deus terminaria com tais palavras? Dizendo, se estiver imperfeita, ou então aqui termino a minha narração. O livro inspirado por Deus, os 66 que existem na Bíblia, todos eles dizem assim, ó, assim diz o Senhor. Não diz, é minha narração. Não diz, se estiver bom, você pode aceitar. Se você não tiver, não tem problema não. É uma leitura variante das demais que você está lendo. Você percebe? É só um exemplo de como esse livro não são inspirados por Deus. Eu vou dar mais um. No livro de Tobias, você vai encontrar um anjo chamado Rafael, que ensina o seguinte: Tobias, meu jovem, você pega brasas, coloca em cima o fígado de um peixe, ou um coração de um peixe, e a fumaça que subir disso aí vai espantar os maus espíritos. Ora, isso não é ensinamento da palavra de Deus. Você vai para outros textos e vai encontrar lá ensino sobre várias doutrinas que a Bíblia não ensina, mas estão ali e fazem parte
dos ensinamentos do Catecismo Católico Romano. Percebe por que foi proibida a Bíblia, depois foi colocada dentro dela livros apócrifos e, por fim, foi dito que só o magistério pode interpretar a Bíblia. O cristão comum, o católico comum, pode até ler a Bíblia, mas a interpretação dela não. Quem dá é o magistério, é a igreja, é um grupo de padres reunidos, é quem interpreta a Bíblia. É isso que ela ensina? Ao contrário. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que praticam as coisas nela escritas. Você pode ler, ouvir, fazer a interpretação de acordo com o que ela ensina e praticar para a sua salvação. Agora, além de proibir a leitura da Bíblia, vamos lá. Como é que a ponta pequena, como é que o papado, esse chifre pequeno, ele continuou falando palavras contra o Altíssimo? Vamos lá. Purgatório, não existe purgatório na Bíblia. Está nos livros apócrifos. Não existe na Bíblia purgatório. Ok? Doutrina da reza pelos mortos, não é isso que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina que após a morte segue-se o juízo, que é na volta de Jesus, a definição de tudo. Os mortos, diz Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, não sabem nada do que acontece aqui entre os vivos. Ok? Nem amor, nem ódio, nem inveja, para eles já pereceram. Como é que eles não sabem de nada e você pode rezar para um deles? Doutrina antibíblica. Ok? Palavras contra o Altíssimo. Reza pelos mortos, intercessão dos santos e da Virgem Maria, quando a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é como? Jesus Cristo, o justo. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Jesus é o único mediador. Não existe um outro intercessor. Ok? As relíquias sagradas que as pessoas vinham ver nas catedrais, nas igrejas, e aí pagavam dinheiro para poder tocar nas relíquias sagradas. Que mais? A transubstanciação, doutrina que dá ao vinho e à hóstia o status de corpo literal de Cristo. Na hora que ela é abençoada, se torna no corpo e no sangue de Cristo. A Bíblia diz que deve haver apenas um emblema, uma lembrança. E com isso eles dizem que estão reproduzindo. Na hora que quiserem, eles reproduzem de novo o mesmo sacrifício de Jesus. Contrário ao que a Bíblia diz, Cristo tem se oferecido uma vez só, por todas. Hebreus 9, 27 confirma isso. E se fôssemos falar aqui o batismo de infantis contra o ensinamento bíblico sobre o batismo e os 10 mandamentos. O que falar deles? Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos na Bíblia e compara com o catecismo, você vai ver o seguinte. O segundo mandamento foi omitido, que diz para não adorar a imagem de escultura. Porque eles têm imagem de escultura e as pessoas adoram os santos e a Deus via as imagens de escultura. Contrariando o ensinamento bíblico que diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São João capítulo 4 diz isso. Ok? Aí, tiraram o segundo mandamento, substituíram o quarto que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Colocaram no lugar deles um terceiro dizendo: guardai domingos e dias feriados de festas. Modificou a palavra. Você percebeu que está de acordo com o que nós lemos aqui? Do capítulo 7, verso 25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Observou isso aí? Aí você vai citando nos demais mandamentos, faltando um. Se tirou o segundo para não adorar a imagem de escultura, então o quarto passa a ser o terceiro, o quinto passa a ser o quarto, o sexto, e aí sucessivamente. Quando você chega no 10º mandamento, vai ficar faltando. Afinal, tirou. Então o que ele fez, o que o catecismo fez, pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Na Bíblia diz assim, ó: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. No catecismo diz assim: 9º mandamento, não cobiçarás as coisas do teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Os dois estão em um só, no 10º. Você percebe? Então, a ponta pequena, o chifre pequeno ia falar palavras contra o Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo e cuidar e mudar os tempos e a lei. Magoar os santos do Altíssimo? O que isso significa? Vai para a história novamente. Vai dar uma olhadinha no que significa perseguição e santa inquisição. Estude a Inquisição Espanhola. Os milhares de espanhóis que morreram porque a princípio não queriam concordar com as doutrinas e ensinamentos da Igreja Católica. Como o Papa era o cabeça das igrejas cristãs e o corretor dos hereges, qualquer um que se levantasse contra seus dogmas era perseguido e morto. Centenas de milhares, senhores, foram queimados vivos.
e outras centenas de milhares foram enterrados vivos, foram enforcados, foram afogados por não concordar com o que a igreja ensinava. A noite de São Bartolomeu, na França, dizem os historiadores que morreram 70 mil protestantes, por ordem da rainha, que era católica. E quando a notícia de que 70 mil protestantes foram mortos em São Bartolomeu, na França, cujo sangue escorria como um riacho, quando essa notícia chegou em Roma, o Papa conclamou os seus, fizeram uma procissão, os sinos das igrejas tocaram em badaladas redobradas, e a pessoa que trouxe a notícia da morte foi agraciada com 100 coroas. Ok? Dinheiro da época, só para vocês terem uma ideia. Aí você vai estudar sobre a história dos valdenses e dos albigenses. O atual Papa Francisco, logo que assumiu o seu pontificado, palavra inclusive que é blasfema, porque Jesus é a única ponte. Pontífice era um título dado aos imperadores romanos. Depois que Roma caiu, o papado cresceu, esse título foi para o Papa. É o sumo pontífice. Quando o atual assumiu o seu pontificado, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir a uma igreja valdense em Turim, na Itália. Vai no YouTube, coloca Papa visita a igreja valdense. Vai aparecer lá ele pedindo perdão pelo que a igreja fez com os valdenses. Os valdenses eram um povo que habitava ali o norte da Itália e o sul da França, juntamente com os albigenses também. Esse povo que guardava o sábado, que servia a Deus conforme a Bíblia ensinava, que não adorava imagem de escultura, esse povo foi queimado. Eles tiveram que fugir para os montes, e quando colocavam-se dentro das cavernas, era colocada lenha na boca da caverna, tocado fogo para que eles morressem asfixiados ali. Francisco foi pedir desculpa e disse: fizemos coisas anti-humanas e anticristãs contra o povo de vocês. Assumindo assim, definitivamente, o que a Bíblia diz: magoará os santos do Altíssimo. E muitas outras coisas que poderíamos citar. Quem vai a Lima, no Peru, pode visitar um dos cartórios da Santa Inquisição e ver ali ainda os instrumentos de tortura que a igreja usava para perseguir, matar e fazer mudar de opinião todos aqueles que não concordassem com a Santa Sé. Isso é o que a Bíblia diz sobre o chifre pequeno. E eu quero encerrar essa palestra de hoje e retomar novamente na próxima semana, lendo o que esse chifre pequeno fez e o que isso tem a ver com o santuário celestial. Ok? Capítulo 8 de Daniel, versículos 9 até o versículo 14. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Ok? O capítulo 8 começa outra profecia paralela ao capítulo 7. E o chifre pequeno vem à tona novamente. O papado. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E como se tornou forte o papado? Verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Eu quero levantar-me novamente para poder terminar de ler esse texto em pé e fazendo você sentir a responsabilidade de conhecer esse ensinamento da palavra de Deus. Vamos lá. Esse chifre pequeno, ele iria crescer até o exército dos céus. Isso é uma figura de linguagem para mostrar como esse chifre pequeno, essa instituição, até onde ele ia chegar. Ia derrubar o príncipe do exército, diz o verso 11. Engrandeceu-se até ao príncipe do exército, que é Jesus. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Todas as vezes que as incursões desse sistema vai contra a palavra de Deus, com tantas heresias pregadas e com tantos ensinamentos que estão longe da palavra de Deus, é um atentado contra o exército do céu, contra o príncipe e contra o sacrifício diário. E por falar em sacrifício diário, veja o início do verso 12. O exército ele foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o sacrifício que ele fez, que era simbolizado pelo sacrifício diário do santuário terrestre, era um cordeiro que era morto de manhã e outro à tarde, era um sacrifício contínuo, diário, representando o sacrifício de Jesus, tanto ao morrer na cruz, como a sua intercessão feita por nós hoje, no santuário celestial. Quando se constrói aqui na terra um tipo de adoração que diz: não, a gente não precisa disso, basta o santo sacrifício da missa, basta a Eucaristia,
ok? Substituindo o sacrifício de Jesus, se encaixa perfeitamente com o que o Daniel está descrevendo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão. E vejam o final do versículo 12. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. De fato, por muito tempo, para ser mais preciso, por 1260 anos, esse sistema, o chifre pequeno, o papado, deitou a verdade por terra, pisou a verdade nos pés. Por que eu falo por 1260 anos? Porque no ano 538, Justiniano, imperador do Oriente, dá ao Papa esse poder no Ocidente. E ao lançar suas leis civis e juristas, ele diz ao Papa que ele pode ser o cabeça da igreja, dá esses poderes a ele. E esse poder só termina em 1798, quando Napoleão Bonaparte, querendo dominar a Europa, entra em Roma, leva preso o Papa Pio VI, que ano seguinte morre na sua prisão, no seu exílio em Valença, lá na França, e a partir daí, mais de 100 anos passa a história sem Papa. Quer dizer, sem Papa com influência política, porque eles foram elegendo novos papas, mas eles não podiam fazer nada. Só voltam novamente a ter poder em 1929, quando Benito Mussolini devolve à igreja o local onde hoje é o Vaticano, os 44 hectares que se constitui hoje no país chamado Vaticano. Ok? Então vejam, o chifre pequeno ia fazer tudo isso. Quando o profeta Daniel, em sua visão, está vendo todo esse desenrolar das profecias, ele escuta uma conversa entre dois anjos. É capítulo 8, verso 13. Diz assim: depois ouvi um anjo, que é um santo em algumas versões, que falava com outro. E ele perguntou, ou disse: até quando durará o sacrifício diário? A visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão da qual o exército e o santuário é entregue a fim de serem pisados. Ou seja, 2 anos conversavam na visão do profeta, dizendo: até quando isso vai continuar? Até quando um chifre pequeno vai continuar com suas incursões, deitando a verdade por terra, pisando, maltratando o povo e falando mentiras? E o verso 14 diz: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, as ações de chifre pequeno contaminavam o santuário. Ok? Se vai ser purificado, é porque havia sido contaminado. Agora, a pergunta é: o que são as 2300 tardes e manhãs? Quando começaram e quando terminarão, ou se já terminaram? Deveria começar a purificação do santuário. Se fosse algo para aqueles dias, tudo já passou. Mas se fosse para o futuro, precisamos entender o assunto. E esse é exatamente o tema do nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Outra vez eu te digo, o objetivo dessa série não é menosprezar ninguém do ponto de vista pessoal. Porque muitos, mas muitos mesmos, estão sem ter esse conhecimento do qual temos tratado aqui. O interesse é mostrar toda a verdade. Talvez, se nós não levantássemos pregando verdades tão contundentes, tão provocantes, tão desafiadoras, e que podem, de certa forma, provocar outras questões, a fim de que nós possamos resolver provando pela Bíblia, se não tivéssemos que fazer isso, talvez fôssemos culpados perante Deus de tanta verdade que tem aqui na sua palavra, e não tivéssemos abrindo para que você, meu caro estudante, telespectador, meu caro acompanhante das profecias da Bíblia e dessa série, pudesse compreender essa verdade, sabendo as decisões a tomar após conhecer tudo isso. Espero que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e que o que aqui falamos te leve rapidamente para a Bíblia, para a história, para confirmar tudo aquilo que falamos nesse estudo bastante interessante. Ok? Vamos orar ao nosso Deus agradecido por esses momentos. Querido Pai que está no céu, estudamos aqui rapidamente um tema que talvez tivéssemos que fazê-lo com um tempo bem maior. No entanto, agradecemos-te pelos recursos que temos de como fazer esse ensinamento chegar ao coração e aos lares de centenas de pessoas que talvez nunca tenham tido conhecimento disso. Talvez fizeram uma leitura superficial e ainda não atentaram para os detalhes. E com esse estudo, nós, quem sabe, fomentamos, Senhor, a ideia de estudar um pouco mais, de nos aprofundarmos e conhecer toda a verdade a respeito desse assunto.
porque, meu querido Pai, só a verdade nos interessa. Nos abençoa e no nosso próximo encontro nos dá condição de terminarmos esse tema, dando mais luz sobre esse assunto para nosso conhecimento e nossa salvação. Te peço, em nome de Jesus, o único que pode perdoar pecados e que é o caminho, a verdade e a vida. Amém.